vamos chegar a Ele em oração. Então, nosso Deus, damos graças mais uma vez pelo trabalho que está a fazer nas vidas das pessoas em nosso redor. Damos graças que nós possamos, cada um, ser parte de uma família em que o Senhor está a movimentar por meio do seu próprio Espírito Santo. Nós damos graças pelo grande tesouro que nós temos na sua palavra, que o Senhor possa ajudar-nos a pensar os pensamentos do Senhor que são mais altos do que os nossos pensamentos, mesmo como o céu está mais alto do que a terra. Ajude-nos a arranjar asas espirituais para voar muito alto, pensando como o Senhor está a pensar, por meio de suas declarações na Bíblia, especialmente sobre o grande poder que está a operar na vida de cada um dos seus filhos genuínos, por meio do seu Espírito Santo, transformando as vidas nossas. E nós precisamos muito disso, ó Deus. Que o Senhor possa mostrar mais e mais poder, operando na nossa conduta, na maneira em que nós estamos a andar, de modo que as pessoas podem dizer que não é João, ou não é Pedro, ou não é Arnaldo, mas este é Cristo, andando no corpo desta pessoa. Que esta possa ser a realidade mais e mais nas nossas próprias vidas, pelo grande poder do seu Espírito Santo operando em nós para fazer acima de tudo quanto nós podemos imaginar ou pedir. Agora pedimos isso em nome do seu Filho Jesus. Amém. Então podemos sentar. E enquanto estamos a sentar, eu queria simplesmente dar uma pequena introdução, dizendo que nós, no fim, de um estudo sobre pecado e o cristão. E nós começamos vendo certas coisas assustadoras, talvez, admiráveis, que Deus está a dizer sobre o poder do seu Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas que estão a nascer de novo, com uma nova natureza que vem diretamente de Deus, uma natureza divina, habitando dentro do corpo de um mero homem. Depois disso, olhamos por 2 semanas consecutivas sobre um trecho que às vezes está a criar confusão e dificuldade nas mentes das pessoas, que é Romanos capítulo 7. E eu estava a tentar dar 9 razões porque nós temos que entender que esta pessoa descrita em Romanos capítulo 7 é realmente Paulo, enquanto ele era ainda longe de Cristo, enquanto ele não possuía o Espírito Santo, enquanto ele simplesmente era um homem religioso, um fariseu até, seguindo a religião que ele pensava ver do próprio Velho Testamento, mas sem o Espírito Santo, e descobrindo que cada vez mais a lei estava a servir para mostrar que ele foi condenado diante de Deus por não conseguir obedecer à lei, nem conseguir mortificar o pecado na sua experiência. Depois, próxima semana, semana passada, nós tratamos 8 objeções que as pessoas estão a dar, dizendo que não, esta pessoa em Romanos 7 é a descrição de cada crente, realmente. Até é a descrição de Paulo como um apóstolo. E eu estava a responder a essas 8 objeções que eu conheço intimamente, porque também foi as minhas objeções que eu tinha antes de começar a estudar Romanos 6, 7 e 8 com cuidado. Mas eu posso dizer que quando chegou a oportunidade para eu sentar e estudar Romanos 6, 7 e 8, só levou 2 horas para eu ficar convencido pelo próprio texto que Romanos 7 é Paulo antes de ser salvo e Romanos 8 é Paulo depois de ser salvo, cheio do Espírito Santo, estando em Cristo Jesus. Agora, hoje eu queria começar, eu pensava que eu faria tudo numa só palestra, mas eu estou vendo hoje de manhã que não vai conseguir durante apenas 45, 50 minutos. Então, hoje eu vou começar com um assunto que é muito importante para nós. Porque é que os reformadores não estão a concordar com esta posição sobre Romanos capítulo 7, dizendo que esta é uma história descrevendo a realidade de todos os cristãos, porque eles estão a seguir este caminho. E é isso que eu queria desenvolver, começando no dia de hoje. Mas antes de tratar deste assunto, eu queria olhar para alguns versículos que nós não tratamos até o dia de hoje,
falando sobre a grandeza do poder maravilhoso que está a operar na vida de cada pessoa que possui o Espírito Santo. Nós estamos menosprezar o poder que está a trabalhar dentro de nós, especialmente quando nós estamos pensando que eu sou ainda um escravo de pecado. Com minha mente eu posso regozijar-me na Bíblia e na lei do Senhor, mas com meu corpo eu tenho que servir o pecado. Estamos menosprezar sem saber o que a Bíblia diz sobre a grandeza do poder maravilhoso do Espírito Santo trabalhando na vida de cada pessoa que possui este Espírito Santo. Então, para olhar para alguns trechos, eu posso dizer, quando eu começar a falar sobre teologia do pacto, vamos ter uma aula. Mas, pelos primeiros minutos, pelo menos, eu posso pregar sobre o que a Bíblia diz, sobre o poder do Espírito Santo habitando em cada um de nós. E quando nós não estamos a ter fé nas declarações da Bíblia, lembra que Jesus disse, seja-vos feito segundo a vossa fé. Se você está menosprezando o poder do Espírito Santo disponível para todo cristão, seja-vos feito segundo a vossa fé. Se você está dizendo, eu sou escravo de pecado, quando o próprio Paulo disse que tem que considerar-se morto para com o pecado, como acabamos de ouvir em Romanos 6, versículo 11, mas se você está a dizer, eu sou escravizado ao pecado, seja-vos feito segundo a vossa fé. Quando é que nós vamos começar a pensar como a Bíblia diz, com os pensamentos de Deus, que ultrapassam nossos pensamentos, como Isaías 55, obrigado, versículo 9 e 10, está a dizer como os céus estão mais alto em cima da terra. Temos que subir para pensar os pensamentos de Deus. Então, esperando ajudar-nos a fazer isso, eu queria dirigir nossa atenção para Atos, capítulo 1, versículo 4. Jesus Cristo reunido com seus discípulos pouco tempo antes de subir para o Pai lá nos céus. E está a dar os últimos comentários que ele queria deixar com eles e também conosco. Começando com o versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Qual é esta promessa do Pai? Aquela promessa que Deus deu desde o tempo de Ezequiel, quando ele disse que eu vou arrancar aquele coração de pedra que o meu povo tem, e eu vou pôr o meu povo e o Espírito Santo dentro do coração deles. Eu vou escrever a minha lei não em letras escritas numa pedra, ou até aqui na Bíblia. Eu vou escrever a minha lei no coração deles, fazendo eles de boa vontade cumprir a minha lei. Sem até precisar ler e estudar. Eu não posso mentir, segundo a Bíblia. Eu não devo adulterar, segundo a Bíblia. Eu não devo roubar alguém. Eu não devo matar ou agredir alguém. Eu não sabia isso. Estou lendo isso na Bíblia, porque eu não tinha a mínima ideia que eu devia não fazer essas coisas. Não, o cristão sabe, pelo Espírito Santo, que eu tenho que amar meu Deus. E para amar meu Deus, eu tenho que amar meu próximo, porque é isso que ele está a querer, para agradar ele. E eu sei, pelo Espírito Santo, que eu não devia matar, eu não devia agredir, eu não devia enganar, eu não devia abusar alguém, eu não devia mentir, enganar, não devia cometer adultério. Tenho que ser fiel à minha esposa. Que cristão precisa de ler? Se você tem o Espírito Santo, não precisa disso. Porque Deus próprio disse, eu vou escrever minha lei no coração. Com esta nova aliança, mas tinha que esperar. Ezequiel foi o profeta que falou sobre essas coisas, Jeremias também. Tinha que esperar para ver o que é esta coisa admirável que ele vai fazer por seu Espírito Santo dentro do coração das pessoas que estão a seguir ele. Não só Ezequiel e Jeremias que anunciou isso durante aquele tempo mais mais escuro na história de Israel, quando eles foram levados para a terra de Babilônia, seu templo deixado atrás em Jerusalém, arrasado.
sem lugar para oferecer sacrifícios, sem maneira de adorar e servir Deus, porque só podia fazer isso no templo em Jerusalém. Mas agora Jerusalém não existe, o templo não existe, e eles estão sem. Então este é o fim de tudo. Mas Deus estava a falar por meio de Jeremias em Jerusalém e por meio de Ezequiel em Babilônia. Este não é o fim. Tem uma coisa ainda mais gloriosa para vocês. Uma nova aliança que eu vou realizar algum dia. E com esta nova aliança você vai receber. Pois, como este trecho diz, e a promessa, tem que esperar aqui, a promessa do Pai, que, disse Jesus, de mim ouvistes. Quando eles ouviram sobre esta nova aliança de Jesus? Aquela noite, quando ele foi traído. Gastou muito tempo naquele cenáculo, onde os discípulos estavam reunidos. Poucas horas mais tarde, ele ia ser arrancado deles para todo sempre. Só chegando de vez em quando, falar com eles, antes de sua ascensão nos céus. Ele falou muito sobre o Espírito Santo. Vamos ver. Só para recordar, vamos ver em breve. Só para recordar que ele falou sobre o Espírito Santo, dizendo que é boa coisa que eu estou a sair. Porque se eu não estou a sair, você vai gozar a presença de mim fora de você. Mas se eu estou a sair, eu vou pedir meu Pai enviar o Espírito Santo que vai habitar dentro de você. E este é muito melhor do que ter Jesus Cristo vivendo na sua casa. Ter o Espírito Santo dentro de você. Então, ele falou sobre isso. A promessa do Pai, que, disse Jesus, de mim ouvistes. Continuando com o versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água. Mas vós sereis batizados. Não estão batizados. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E o que vai acontecer quando esse Espírito Santo está a entrar no corpo dessas pessoas? Versículo 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Esta palavra virtude é a mesma palavra de poder. Está traduzido muitas vezes poder nas nossas Bíblias. É a palavra dinamis. Mesma palavra onde nós estamos a tirar esta palavra dinamite. Você vai receber poder. Mas que tipo de poder? Poder para fazer o mal? Poder para explodir e fazer caos? Não, poder para fazer o bem. Por isso está traduzido virtude aqui. O poder de fazer o bem. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o dinamis, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E o que eles vão fazer com este poder? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E foi as últimas palavras, porque depois de dizer essas coisas, versículo 9, ele foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Agora, sobre este grande poder que está a operar dentro de todas as pessoas que recebem o Espírito Santo, vamos ouvir o que o próprio Paulo tem para dizer sobre este grande poder do Espírito Santo operando dentro de nós. Vamos olhar para Efésios, capítulo 1, versículo 18 até 20, para não menosprezar o poder operando dentro do cristão, até para dar-lhe fé, até para dar-lhe entendimento do Evangelho, para dar-lhe a convicção que este Evangelho é verdade, para dar-lhe arrependimento, para responder propriamente, abraçar este Evangelho e arrepender-se dos seus pecados e correr a Jesus Cristo, pedindo perdão do pecado disponibilizado por meio dele. O que é necessário para alguém chegar a este ponto verdadeiramente de tornar-se um filho de Deus, que antes era o filho de Satanás, um filho de ira? Versículo 16. Não, vamos começar com, versículo 16. No cesso de dar graças a Deus, estou Efésios 1, começando com o versículo 16, no cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações,
E depois ele está a dizer o que ele está a pedir a favor dessas pessoas na sua oração. E ele está a dizer, versículo 8, eu quero que seus olhos sejam iluminados, que seu entendimento possa compreender, para que saibais qual seja, versículo 19, a sobre excelente grandeza do seu poder, mesma palavra, dínamos. Mesma palavra dínamos, a grandeza do seu poder, aquele poder que os discípulos iam receber quando estão recebendo o Espírito Santo, mesma palavra. A sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Mesma palavra outra vez. Dínamos. Da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Este mesmo poder que ressuscitou o corpo de Jesus Cristo e mais tarde elevou ele para os céus, é aquele mesmo poder que ultrapassa o que nós podemos imaginar, operando em cada pessoa que chega ao ponto de acreditar e ter fé no Evangelho, e qual a sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, como cremos, segundo a operação da força do seu poder. É o Espírito Santo trabalhando conosco para suscitar dentro de nós esta fé que vem de Deus. O fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. O autor desta fé, o aperfeiçoador desta fé é Jesus. Mas ele está a transmitir esta fé a nós por meio do Espírito Santo. E é Deus que está a determinar quanto fé cada pessoa recebe, segundo Romanos 12, versículo 3. Agora, continuando com este mesmo Paulo, o que ele está a dizer na doxologia, quando está a chegar até o fim da sua apresentação, da sua doutrina sobre salvação, em Efésios capítulo 3, olhando agora para o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo, está a falar sobre Deus, ele vai fazer grandes coisas dentro dos seus filhos, segundo qual? Segundo o poder que em nós opera. Qual é este poder? O poder do Espírito Santo. O Espírito Santo pode fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. E eu acredito que há entre nós muitas pessoas que têm pensamentos e esperanças muito baixas sobre o que Deus pode fazer consigo por meio do seu Espírito Santo. E eu não estou a dizer que você tem que ser um milionário, como a igreja de prosperidade está a dizer que você nunca precisa ficar doente, que você pode ser vitorioso 24 horas por dia, cada dia. Não estou a dizer isso. Mas vamos ver o que este poder vai fazer nas vidas das pessoas que estão confiadas em Jesus Cristo. Vamos olhar para o que o próprio Jesus disse agora. Abriu suas Bíblias para João, capítulo 16. E vamos ler o que Jesus próprio estava a prometer aos seus discípulos quando ele estava prestes de ser traído e arrancado da presença deles de uma vez para sempre, se não de vez em quando chegar e apresentar-se a eles por ainda 40 dias antes de subir definitivamente aos céus. João capítulo 16, começando com o versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-ei. O Consolador, o que é isso? Espírito Santo. Saltando para o versículo 13, enquanto ele está a continuar a falar sobre esse Espírito Santo. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo,
temos que entender muito bem, o papel do Espírito Santo é de ajudar a pessoa a glorificar Jesus Cristo, ou glorificar Deus. A preocupação de Deus Pai é de glorificar seu Filho Jesus. A preocupação de Jesus Cristo é de glorificar Deus Pai. Ninguém procura glorificar o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele agente que ajude-nos a fazer o que nós devemos fazer. Carlton falando sobre nossa necessidade de dar louvores a Deus. É o Espírito Santo que está a suscitar dentro do cristão esse grande desejo. E como nós vamos ver. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele os guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, não vai engrandecer-se a si mesmo. E essas igrejas que estão cheias de falar sobre o Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, não é propósito do Espírito Santo fazer isso. Quando ele está a encher alguém, é para ele falar sobre Jesus Cristo, ou para Deus Pai. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Outra coisa que ele vai fazer, versículo 14, ele me glorificará. Ele me glorificará. Então, se você queria ver alguém que tem o Espírito Santo operando nele, não busque para sinais maravilhosos expulsando demônios. Não busque para alguém que está a curar as pessoas que têm doenças. Não busque a pessoa que está a ganhar muito dinheiro por meio de ir à igreja. Você deve buscar alguém que na sua própria vida está a glorificar Deus. Como é que eu sei isso? Abre suas Bíblias para Atos, capítulo 2, versículo 8 até 11. Quando o Espírito Santo foi derramado, o que aconteceu no dia de Pentecostes? Atos, capítulo 2. Vamos começar rápido com o versículo 8 até 11. Como, pois, os ouvimos, essas são as pessoas que estavam presentes, pessoas não discípulos de Jesus Cristo até este momento, mas provavelmente eram pessoas dedicadas a Deus, estavam em Jerusalém, ou para observar aquela Páscoa que aconteceu 50 dias anteriormente, ou estava lá para celebrar o dia de Pentecostes. Mas os fiéis de Deus estavam em Jerusalém, chegando de toda parte daquele mundo antigo, para prestar culto a Deus. Talvez já foram salvos, segundo a velha aliança. Mas eles estão reunidos. Quando o Espírito Santo caiu sobre os discípulos que estavam também no mesmo lugar, e eles estão a admirar sobre alguma coisa. Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua, em que somos nascidos, partos, e medas, e lamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilia, Egito, e partes de Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, todas as pessoas que estão realmente a seguir Deus, nascendo em terras remotas e estranhas, falando uma língua que eles aprenderam na sua país natal, cretenses e árabes, todos estamos ouvindo nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, o que essas pessoas estavam a fazer quando estavam cheios do Espírito Santo? Estavam a falar sobre as grandezas de Deus, estavam a glorificar Deus. E, mais tarde, quando o Evangelho chegou pela primeira vez, as pessoas romanos, que os judeus pensavam que não podia ser salvo de qualquer forma, porque estavam a oprimir a nação de Israel e foram impuros, estrangeiros, servindo muitos deuses. Quando Deus mandou Pedro para chegar lá e pregar a eles, e quando ele estava a pregar, uma coisa aconteceu com eles. Quando Pedro pregava, versículo 44 de Atos 10, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Todos esses romanos, família de Cornélio, o centurião, seus soldados fiéis, qualquer pessoa que estava interessada em ouvir a palavra que
Deus tinha dito por meio de um sonho, por meio de um anjo, que ele ia trazer por meio de Pedro. Essas pessoas chegaram. Pedro e também alguns fiéis, alguns cristãos com ele. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Como é que eles sabiam que este foi o Espírito Santo operando nessas pessoas? Porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Então, o ponto é isso. Quando o Espírito Santo está a tomar posse de sua boca, você começa a usar sua boca para glorificar Deus. Igualmente, quando Deus está a dar o Espírito Santo entrando no seu corpo, é de modo que com seu corpo você pode começar a glorificar Deus com suas boas obras, porque o cristão antes não podia fazer nenhuma boa obra, segundo Romanos 3:12. Mas depois de receber o Espírito Santo, segundo Tito capítulo 2, versículo 12 ou 14, ele está zeloso para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos neles. Efésios 2, versículo 10. Deus tem o plano de operar poderosamente dentro de cada cristão, não para ajudar ele a pecar, para ajudar ele a mortificar o pecado e começar a fazer boas obras. E nós estamos menosprezando esse trabalho que Deus está condicionando por nós, por meio do Espírito Santo, por meio de dizer, não eu sou escravo de pecado. Eu não posso fazer nada de bom, porque eu sou criado assim. E irmãos, eu queria dizer isso muitas vezes. Falamos assim em nossas orações. Eu fico perturbado quando a pessoa está a dizer, oh Deus, somos pecadores miseráveis, não conseguimos fazer nada de bom, se o Senhor não está ajudando-nos a fazer alguma coisa. É quase como estamos a culpar Deus por nossos pecados. Então, ontem você não me ajudou, e eu tinha que pecar, porque você não estava a me ajudar. O cristão não devia dizer isso. Nós temos que inclinar nossos rostos diante de Deus e dizer, obrigado Deus, eu sei que você já resolveu o meu problema com o pecado. O Senhor já me deu o Espírito Santo. O Senhor já me deu sua palavra para eu conhecer sua vontade. O Senhor está a condicionar tudo que eu preciso. Mas ainda estou a tropeçar. Ainda meu amor não é o que devia ser. E em vez de culpar Deus, simplesmente disse, por favor, Deus me perdoe. Porque eu não estou a aproveitar da grandeza da salvação que o Senhor efetuou por meio de Jesus Cristo. Por meio de aniquilar todos os meus pecados feitos e dar-me o Espírito Santo para mortificar os resíduos do pecado que fica ainda no meu corpo e começar a fazer boas coisas com tanto zelo como eu antigamente fazia más coisas. Esta é como nós devemos orar. E eu sei isso, porque 40 e tal anos atrás, eu estava chamado para orar a Deus diante da nossa congregação, nossa igreja-mãe, Comunhão dos Crentes, em Santo Antônio. Eu orava como eu fui ensinado a orar, não nesta igreja. Somos pecadores miseráveis, somos escravos de Satanás. Eu sei isso, porque pessoas dizem, eu aprendi isso, vou dizer onde eu aprendi isso, por meio de Jeremias capítulo 17, versículo 9, que diz, o coração do homem é traiçoeiro e pecaminoso, mais do que pode ser conhecido. E pessoas aplicam este versículo aos cristãos, negando que no meu coração é o Espírito Santo. Eu tenho uma nova natureza. Esta pessoa miserável e pecaminoso, mais do que pode ser imaginado, morreu! Agora eu tenho nova natureza. A natureza de Jesus Cristo. E nós temos que começar a acreditar o que a Bíblia diz. Para seja-vos feito segundo a nossa fé. Então, o pastor disse, depois de orar, levantou-se, entrou no púlpito e disse, olhe,
Eu não estou convencido que nosso irmão está a falar a verdade. Eu fui instruído. Ele tinha que corrigir o que eu estava a dizer. Dizendo que o cristão, eu acredito, não é mais escravo de pecado. Deus já nos deu tudo quanto nós precisamos, por meio do Espírito Santo, para transformar nossas vidas. E nós não devemos continuar a dizer que eu sou escravo de pecado. Como Paulo disse em Romanos 6, versículo 11, considerai-vos mortos para o pecado, não escravos ao pecado. Eu fiquei muito grato por isso. Estava muito humilde e eu aceitei que esta é verdade, porque é a minha experiência. Eu só orava assim porque eu fui ensinado pelos reformadores, pelos teólogos do pacto, que esta é a situação com o cristão. E eles estão a dizer que este homem, João Calvino, todas as pessoas que seguem ele, estão a dizer que esta pessoa de Romanos 7 somos nós. Prendidos sob o pecado, vendidos sob o pecado. Sou capazes de servir Deus com nossa mente e nosso interior, mas com nosso corpo temos que servir o pecado. Eu admiro, mas eu só estava a repetir o que eles disseram. E levou 2 anos. Antes de eu tinha tempo de sentar e estudar, porque eu pensava, vai precisar muito esforço na minha parte, tinha que estudar cuidadosamente Romanos 6, 7 e 8, para entender porque este homem de Romanos 7 não é Paulo, o cristão, o apóstolo. Mas não levou muito tempo. Quando eu tinha um dia inteiro para estudar a Bíblia, eu sentou-me e abriu e estudei 6, 7 e 8, e dentro de 2 horas já estava 100% convencido. Também por causa da minha própria experiência como um cristão. Foi uma mudança incrível na minha vida, quando eu fui salvo. Então eu não tinha nenhuma dificuldade compreendendo Romanos 6, 7 e 8, na forma em que eu entendo, até o dia de hoje, 40 anos, sem mudar de opinião, sem ter razão para mudar de opinião. Então, agora estou a chegar ao ponto, porque os reformadores estão a adotar esta posição sobre o homem em Romanos capítulo 7. Muito importante para nós. Agora vamos fazer aula. Não sei se vamos arrebentar com pregação outra vez, mas vamos fazer aula sobre teologia do pacto, sobre a fé reformada, porque temos muitos teólogos no meio de nós que estão muito influenciados, graças à missão da graça, graças à nossa biblioteca fiel, graças às nossas conferências, estão muito influenciados pela fé reformada, porque eu também me chamo um reformado. Não abraço tudo, mas eu abraço as coisas mais importantes. O grande tesouro que eles organizaram para nós, quando eles foram expulsos da Igreja Católica, tentando corrigir os erros do Papa e os erros da Igreja sobre a maravilhosa salvação pela graça por meio da fé. Temos boa razão para escutar bem os reformadores e ler seus livros e espalhar essas informações. Mas temos que ter um pequeno cuidado com esta teologia do pacto. Agora, o que é isso? É um sistema de entender a Bíblia que nasceu na Igreja Católica. Nós não podemos esquecer que todos esses reformadores iniciais eram doutores da lei católica, autores da Bíblia católica, da doutrina católica. Eles descobriram esses erros na salvação. E esta ideia que o Papa tinha poder de anular o que a Bíblia está a dizer. Eles rejeitaram essas 2 coisas que estavam acontecendo na Igreja Católica, e quando eles demonstraram e reclamaram, em vez de ser ouvido, o Papa expulsou eles. Mas esta doutrina nasceu na Igreja Católica, foi levada dentro das igrejas reformadas pelos próprios reformadores, que eram doutores da doutrina católica, e que está preservada até o dia de hoje para as igrejas que se chamam classicamente reformadas. Eu também me chamo reformado, mas não classicamente reformado. Qual é a diferença?
Agora, primeiro temos que entender, para ser reformado, pelo menos você tem que abraçar duas coisas. Primeiro, tem que abraçar as doutrinas fundamentais de salvação pela graça por meio da fé. Não pode chamar-se reformado se você não está a abraçar todas essas 5 doutrinas de salvação pela graça por meio da fé. Quais são essas 5 doutrinas? Em inglês, temos o nome de uma certa flor, que é muito comum em Holanda. Esta flor chama-se tulip. E tulip é a maneira de lembrar os 5 pontos de salvação pela graça por meio da fé. Em inglês, não serve para português, mas muitas pessoas entendem um pouco de inglês, eu vou traduzir. Agora, a letra T representa a palavra em inglês total depravity, depravidade total. Isso não quer dizer que o cristão é tão péssimo como ele podia, o descrente, o homem natural, é tão péssimo como ele podia ser. Mas ele tem depravidade em toda parte do seu ser. Nos seus pensamentos, nos seus motivos no coração, nos seus desejos, no seu corpo, na sua moralidade. Tudo está torcido e perverso por causa desta natureza maligna que recebemos quando nosso pai comeu daquele fruto da árvore de ciência do bem e do mal. Então, depravidade total só está a dizer que nós estamos corrompida em toda parte do nosso ser e que nós não somos capazes de fazer o bem ou até de aproximar Jesus Cristo para pedir perdão sem a ajuda de Deus. Porque nós estamos inclinados, como Paulo disse em Romanos 7, estamos inclinados a servir a lei do pecado operando em nosso corpo, o homem natural. Agora, a segunda letra, U, representa unconditional election, ou eleição incondicional. E essa se trata do fato que Deus está entre todos os pecadores no mundo, por sua benignidade e sua bondade, Ele está a eleger alguns para gozar aquele grande privilégio que todo mundo aqui tem saboreado até o dia de hoje, de conhecer o Evangelho de salvação pela graça por meio da fé. Não só para conhecer, mas muito mais para entender, para acreditar, para abraçar e para seguir. E Ele não está a eleger essas pessoas na base de Ele estar melhor do que esta outra. Ele tem certos méritos, ou este já fez certas boas obras religiosas. Eu gosto do que ele está a fazer, então vou salvar ele. Não, todos nós somos igualmente perdidos, mas por sua própria benignidade, Ele está a visitar alguns pecadores com este privilégio de ser chamado, ouvir o Evangelho, acreditar no Evangelho e chegar a Jesus Cristo para ser salvo. E eu queria dizer, não há nenhuma pessoa aqui que pelo menos até este ponto não tinha este privilégio. Até hoje mesmo você está a vir. Salvação pela graça por meio da fé. Você tem muita sorte. Porque a maior parte deste mundo não está a ouvir nada sobre isso. E sem o Evangelho não tem capacidade ou possibilidade de ser salvo. Mas você tem. Porque já está a ouvir o Evangelho verdadeiro que vem da Bíblia. Terceira letra, L, representa limited atonement, ou em português, redenção particular. Está a dizer que quando Cristo morreu na cruz, Ele não pagou a multa para todas as pessoas na raça humana. Mas sim, Ele pagou a multa apenas das pessoas que Deus, o Pai, ia entregar a Ele para ser salvo por meio da fé em Jesus Cristo. Então sabemos isso porque nem todo mundo está salvo. Nem todo mundo que está sentado na igreja está salvo. Nem todo mundo que está aqui ouvindo minha voz está salvo. Alguns de vocês são perdidos. E com ainda mais condenação. Porque está a ouvir o Evangelho, mas não está a abraçar e seguir o Evangelho. Não está a chegar a Jesus, dizendo a Jesus, salva-me, eu não tenho outra esperança. Já ouvi o pregador dizer isso. Eu acredito, eu preciso de uma transformação na minha vida com este poder tão grande de seu Espírito Santo habitando dentro de mim.
Então, limited atonement, ou redenção particular, das pessoas que vão chegar ao ponto de abraçar e seguir o Evangelho pela graça de Deus, Deus trabalhando por meio deles. Como é que Deus está trabalhando por meio deles? Esta quarta letra é I. Chama em inglês Irresistible Grace. Graça irresistível. Quando está a chegar o dia para você ser salvo, Deus vai mandar o Espírito Santo com uma graça e um poder maravilhoso, como ele acabou de dizer. Mesmo poder que ele usou para ressuscitar o corpo de Jesus Cristo dentro do sepulcro. Mesmo poder que ele usou para levantar o corpo de Jesus Cristo para os céus. Ele vai chegar com este mesmo poder. Põe o Espírito Santo, convencendo você que eu sou pecador. Eu faço alguma coisa, eu preciso deste Espírito Santo, eu preciso da divina natureza dentro de mim. E quando ele faz isso, você vai responder. Porque a graça de Deus é irresistível. Se você está recebendo a graça de Deus, você vai chegar a Jesus Cristo. Vai chegar ao pé de Jesus, da cruz. E vai dizer, Jesus Cristo, eu não tenho outra esperança. Só você pode me salvar. Esta é graça irresistível, que é outra palavra para o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que faz tudo isso. Dá entendimento da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, 11 até 14. Dá arrependimento, 2 Timóteo 3, versículo 24 e 26. Dá fé, Gálatas 5, versículo 22. O Espírito Santo está a cumprir tudo isso. E depois, aquela última letra P. Tulip, P, perseverança dos santos. O Espírito Santo habita dentro do cristão, de modo que ainda quando ele está caindo no pecado, Deus vai levantar ele de novo, por meio do Espírito Santo. Por meio das orações de Jesus Cristo, por meio da sua palavra. E ele vai perseverar fiel até o fim. Não porque ele tem esse poder em si mesmo, mas porque ele tem o poder de Deus operando nele, por meio do Espírito Santo. Estas são as 5 doutrinas fundamentais que nós temos que acreditar ou nós não somos reformados. Não só isso, mas aquela segunda coisa que qualquer igreja reformada tem que abraçar são as 5 solas da reforma. A razão por que a igreja verdadeira tinha que sair da igreja católica foi porque o Papa estava chegando até o ponto de vender salvação por dinheiro. Ele estava a construir aquela catedral de São Pedro, grande catedral até o dia de hoje, em Roma. Ele precisava de dinheiro. E como ele tinha a doutrina que o Papa tem o poder de perdoar pecados, também meus sacerdotes podem perdoar pecado. Você chega na igreja católica, confessar seu pecado, e o padre vai perdoar seus pecados. O sumo padre é o Papa. E ele pode perdoar os pecados. Então ele começou a vender perdão dos pecados. Se você queria fazer alguma coisa, vingança, matar alguém, alguma coisa, só precisava de pagar o Papa, receber o certidão que este pecado de vingar-se, de adulterar-se, de matar alguém, está perdoado. E você podia fazer isso e não precisaria de prestar contas diante de Deus. Foi isso que fez Martinho Lutero, que foi doutor de teologia católica, dizer, não podemos aguentar mais. Salvação é pela graça. Não está vendido por dinheiro. Nosso Papa está errado. Então, a primeira sola da reforma é isso, sola gratia. Salvação não se vende, nem por ninguém. Deus é o dono de salvação, Ele dá salvação gratuitamente a todas as pessoas que estão buscando isso. Segunda coisa, salvação pela graça por meio da fé. Não é por meio de ser batizado na igreja. Se a igreja está dizendo, nós não vamos batizar você, você não tem a esperança de ser salvo. Porque, segundo a doutrina da igreja católica, você é salvo por causa de ser batizado na igreja. Mas sou salvo por um pequeno tempo. Logo que você está pecando de novo, já perdeu sua salvação. E tem que voltar à igreja para confessar seu pecado e rogar que o sacerdote vai perdoar esse pecado. Ou você já perdeu sua salvação. Então, para ele, salvação veio
pela graça, não por meio de graça, por meio de pagar o Papa e pela Igreja Católica. Sem a Igreja Católica não podia ser salvo. Eles dizem, não é assim. Salvação vem pela graça por meio da fé. Não por meio de dinheiro, nem por meio de obras, nem por meio do Papa. Confundi-me um pouco, porque este terceiro ponto é importante. Salvação pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Não no Papa, não na Igreja Católica. Você é salvo apenas por Jesus Cristo. Ele é o único que é digno de abrir este livro de vida para mostrar a Deus, estas são as pessoas para quem eu morri. E essas pessoas são salvas. Embora podem ser pecadores, eu morri para eles. Ele é o único que foi digno em Apocalipse capítulo 6 para abrir eu acredito, aquele livro de vida. O único porque é ele que comprou estas almas com seu próprio sangue. Então, sola gratia, sola fide, sola Cristo. E, como todo esse processo de nossa salvação depende de Deus, condicionando tudo isso por meio do seu Espírito Santo, convencendo, atraindo, dando fé a esses pecadores para eles serem transformados, só lhe deu glória. Toda a glória vai a Deus. Nenhuma glória vai para o Papa, nenhuma glória vai para a própria pessoa que conseguiu ser salvo. Toda a glória é de Deus. E onde é que estamos a aprender tudo isso? Por meio da Bíblia. Sola Escritura. Nossa autoridade, acima de tudo, é o que a Bíblia diz. Por isso, a nossa igreja reformada, qualquer pessoa aqui que é membro da igreja, pode ser que você só juntou-se com a igreja domingo passado. Temos Inês, desculpe, estou a esquecer, Gracinda. Se você está a chegar quando a direção está reunida para fazer nossos assuntos da igreja, a primeira coisa que nós temos que atender é qualquer pessoa que está a chegar, qualquer membro chegando com a Bíblia aberta, dizendo que eu tenho uma dúvida. Porque aqui na nossa igreja e no nosso livro de fé e prática, eu estou a notar esta doutrina aqui, ou esta prática aqui, que não está a corresponder com o que eu estou a ler na Bíblia. E a primeira coisa que nós temos que fazer no nosso encontro é temos que ouvir este problema. E temos que consultar consigo sobre a Bíblia e descobrir que há um erro. E não se importa se estamos a errar por causa dos reformadores, estamos a errar por causa da nossa igreja mãe nos Estados Unidos, se estamos a errar por causa do desvio de um missionário ou um líder da igreja, não se importa. Se a Bíblia está a nos corrigir, ainda na mão do membro mais novo na igreja, nós temos que submetermos-nos à Bíblia. E temos que mudar nossa doutrina. Temos que mudar nossa prática para corresponder com a Bíblia. Porque não há ninguém, nem o Papa, nem ninguém, nem os reformadores, que pode sentar em cima da Bíblia. Todos nós temos que seguir a Bíblia. E um problema existem pessoas que seguem pessoas. Ficam muito impressionados com alguém. E começam a seguir esta alguém, ainda quando ele está a desviar-se da Bíblia. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que seguir e estudar e conhecer a Bíblia e sempre seguir a Bíblia. Então, essas são duas coisas que qualquer igreja reformada tem que abraçar. 5 doutrinas fundamentais de salvação pela graça por meio da fé e as 5 solas de reforma. Mas, existem outras igrejas, as igrejas reformadas originais, que são classicamente reformadas. A diferença entre igrejas reformadas e igrejas classicamente reformadas, chegando até o tempo dos reformadores, é que essas igrejas classicamente reformadas também abraçam teologia do pacto, que eu ia explicar hoje, mas tem que ficar para o próximo domingo. Mas isto é importante. Temos que entender teologia do pacto, porque esta é a teologia, o sistema de teologia
que os reformadores estão a dizer que devemos usar para entender e interpretar a nossa Bíblia. E o que eu vou dizer no fim, que parece que vai levar ainda 2 domingos, eu vou mostrar como a teologia do pacto obriga que a pessoa olhar para Romanos 7 como se fosse um cristão. E eu vou explicar por que os reformadores chegam a isso. Nem todos. Eu dou graças que Augusto Nicodemos, um pastor presbiteriano, prega a mesma coisa que eu vou pregar, o que eu já preguei sobre Romanos 7. Eu dou graças que David Martin Lloyd Jones também pregou a mesma doutrina que eu estou a pregar sobre Romanos capítulo 7, que já pregamos. Nem todas as pessoas que se chamam reformados, mas normalmente para ser um reformado na igreja presbiteriana, como Augusto Nicodemos, você tem que abraçar a teologia do pacto, porque faz parte da confissão de fé Westminster. E se você não abraça isso, eu fiquei totalmente admirado. Se você não abraça disso, você não está a seguir a teologia do pacto. Parece que talvez ele está a seguir a teologia do pacto enquanto está a negar esta aplicação ao Romanos capítulo 7. As igrejas classicamente reformadas são a igreja presbiteriana, quando eles realmente estão a seguir a confissão de fé de Westminster e aquele catecismo de Westminster. A igreja reformada de Holanda, que foi uma igreja muito forte, que espalhou-se, e muitas igrejas reformadas estão a seguir esta mesma ramo que nasceu na igreja reformada de Holanda. E a igreja batista reformada são exemplos. Se você queria conhecer igrejas que são reformadas, mas não abraçam teologia do pacto, pode olhar para John MacArthur. Ele é dispensacionalista, nós não vamos tratar disso. Ou pode orar para a nossa igreja mãe, que é uma igreja da nova aliança, que eu vou mencionar. Não vou desenhar isso com detalhes, mas temos que entender vários sistemas de teologia. Teologia do pacto, dispensacionalismo e teologia da nova aliança. E vamos notar algumas das dificuldades que surgem quando abraçamos teologia do pacto. Eu queria dizer, de qualquer forma, essa não está a minimizar meu respeito para com os reformadores, porque eles começaram como católicos, indoutrinados em todos os erros da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica não estava a seguir a Bíblia. E eu duvido que o Espírito Santo estava a conduzir eles quando o Papa disse que eu vou vender salvação, perdão dos pecados. Não é o Espírito Santo fazendo isso. Mas eles foram os peritos nessas doutrinas. E eu admiro como eles podiam corrigir os erros mais fundamentais e mais importantes. Mas isso não quer dizer que eles entregou à Igreja Reformada uma coisa absolutamente 100% perfeita. Deus deixou ainda algumas coisas que podiam ser melhoradas pelos seus discípulos nos séculos a seguir. Então, vamos começar com entender o que é teologia do pacto. Na próxima semana, não vai levar tanto tempo como hoje, para chegar ao ponto de entender por que teologia do pacto quase está a exigir que nós temos que adotar uma perspectiva diferente sobre Romanos 6, 7 e 8, do que para mim é a perspectiva mais fácil, que é mais coerente e mais constante nesses 3 capítulos. Então, vamos fazer isso próxima semana. Vamos orar a Deus. Então, nosso Deus e nosso bondoso Pai, outra vez chegamos na sua presença tão gratos por tudo quanto o Senhor ensinou nossos pais da reforma e tudo quanto eles transmitiram para nós, para ajudar-nos a não ser enganados com a multidão das pessoas naquela época deles, mas para nós abraçarmos o Evangelho verdadeiro na sua palavra. Damos graças por eles. E eu rogo que o Senhor possa ajudar cada pessoa aqui, consultar suas Bíblias, na base da informação que vão receber em breve, para entender sua política sobre teologia do pacto, dispensacionalismo ou teologia de nova aliança. Ajude-nos a ser pessoas da sua palavra da Bíblia.
E qualquer coisa que tem que ser corrigida, como eu orei mesmo hoje, o Senhor me ouviu. Se eu estou a errar, mostre-me meu erro. Que o Senhor possa mostrar qualquer erro de qualquer pessoa aqui no meio de nós, enquanto nós estamos a olhar para essas realidades na sua palavra. Agora peço tudo isso pela glória do seu Filho Jesus Cristo, que não derramou seu sangue em vão, mas derramou seu sangue para segurar para cada um de nós esta dinamite espiritual, este Espírito Santo dentro dos nossos corações, com poder de mortificar os resíduos do pecado e para nos tornar zelosos para boas obras. Que esta possa ser realizada em nossas vidas, de modo que nós possamos glorificar o Senhor e glorificar Jesus Cristo e não trazer escândalos para o nome de Cristo e para o nome da igreja e para o nome do cristianismo. Agora rogo isso, pela glória e no nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Ok, obrigado pela atenção.